Oi, gente rica! Hoje eu vou falar sobre a vida de Barack Obama II. Quando nós olhamos para esse homem que nasceu em Honolulu em 1961, de pai queniano e mãe americana antropóloga, nós observamos a sua principal característica, que é o seu largo sorriso e uma calma inabalável. O pai dele vem do Quênia, da África Oriental, né? Se casou com a mãe e quando ele se separou, Obama tinha 5 anos de idade. E ela se casou novamente com um indonésio. E aí a família foi para o Indonésio, onde Obama passou parte da sua infância lá na Indonésia. E depois ele voltou, né, para o Hawaii para viver com os avós maternos. Depois ele estudou college nos Estados Unidos e estudou ciência política na cidade de Colômbia. E se formou em Direito na Universidade de Harvard. E estudou até se graduar como doutor. E aí, depois ele conheceu Michelle Obama. E os dois tiveram 2 filhas. Obama foi professor por 12 anos e atuou em organizações sociais. Ele fundou uma ONG e uma organização. E a sua trajetória com o objetivo bem específico de ajudar pessoas tinha assim, um interesse bem específico, né, de ajudar pessoas. E isso levou a ser um deputado estadual e federal. E depois chegou ao ponto de ser lançado a maior carreira do país, mais bem-sucedido do mundo. E em 4 de novembro de 2008, ele foi considerado o 14º presidente dos Estados Unidos, com o slogan "Sim, yes, nós podemos, we can". Ele foi assim o primeiro afrodescendente a ocupar a cadeira da maior nação do mundo, né? E o seu vice era ninguém menos do que Joe Biden. Já dá para você ter uma noção, né, de quem nós estamos falando. E ele foi assim o homem mais importante durante 8 anos, além de não conseguir manter as suas promessas de manter uma América sem racismo e sem preconceitos. Essa visão, apesar de ser bem intencionada, nunca foi assim realista, né? Ele assumiu o cargo de presidente quando tinha 45 anos de idade e saiu dele com 55 anos. E hoje a América vê que ele não foi a melhor opção para transformar os Estados Unidos, né? O aprendizado do poder foi rude para ele. Em 2009, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz, que segundo os analistas políticos, foi quase um presente assim envenenado. Porque o comitê que decide o Nobel destacou os seus extraordinários esforços para fortalecer, né, a cooperação, trazendo um sopro de esperança, onde muitos gigantes da história, em suas palavras, fracassaram. No fronte das relações exteriores, o balanço do governo dele foi misto. O governo de Obama foi assim, da queda acentuada do desemprego até a morte de Osama Bin Laden, que passou assim, anos sendo procurado como líder da organização responsável dos ataques de 11 de setembro de 2011, envergonhando o FBI dos Estados Unidos, né? E o governo também passou pelo acordo global sobre o clima e o acordo nuclear com o Irã,
que aconteceu em 2015 e foi assim considerado uma das principais marcas da sua política externa, pois reintegrou o Irã, que era grande rival xiita, né, da Arábia Saudita, ao jogo diplomático, alegando que os Estados Unidos tinham outras prioridades, ou seja, ele queria também, né, que a Ásia e a África estivessem na liderança, né, não apenas, né, o Oriente Médio. Então, ele acabou redistribuindo as cartas. E ele, assim, orquestrou a retirada das tropas americanas do Afeganistão e do Iraque, diminuindo, assim, de 180 mil para 15 mil homens. Além de proibir o uso da tortura, que era, assim, uma prática bem utilizada nos ataques de 11 de setembro, né, pela CIA, né, nos interrogatórios que eram feitos. E Obama, ele também experimentou a pílula amarga, pois ele afirmava que não haveria uma América progressista e uma América conservadora, mas que as duas estariam unidas. Uma América negra e uma América branca não teriam vez, mas viram uma realidade de uma outra América, de uma classe branca assim horrorizada, né, com a globalização e com a divisão política entre os democratas e os seus opositores que não conseguiam dialogar, né? E no governo dele, os problemas de raça vieram à tona, ao ponto dele não querer ser taxado como presidente dos negros. Ele e a sua família estiveram no Brasil em visita oficial em 2011 e foram a Brasília, né, encontrar com a presidenta Dilma Rousseff, e no Rio de Janeiro ele visitou o Cristo Redentor e foi levado com ninguém menos do que o Sérgio Cabral, que era governador, para a comunidade Cidade de Deus, lá em Jacarepaguá, para conhecer o trabalho social com as crianças. Sem comentários, né? Ai, meu Rio de Janeiro, pobre governo rico do meu estado, que poderia ser assim uma pérola de exemplo para o Brasil, se os seus governadores não tivessem como apelido ex-presidiários, não é verdade? Mas vamos voltar para o Obama e dizer que assim um dos principais feitos do governo dele foi assim depois de uma batalha parlamentar, onde ele fez votar a reforma do sistema do seguro-saúde, apelidado de Obamacare. Ele foi muito criticado por Donald Trump, que está enfrentando assim críticas em inúmeros processos do partido do Obama. Ui, tá caindo coco aqui, olha só. Que tenta deixá-lo inelegível e tenta impeachá-lo. E qualquer semelhança que está acontecendo no Brasil com Bolsonaro é apenas coincidência do acaso criado por narrativas globalistas. Bom, eu acho, sentindo que o sucessor ia lapidar as narrativas dele, Barack Obama assim manteve um otimismo feroz, que era sua marca registrada, né? E era... alguns gostavam muito e outros ridicularizavam ele, né? E após a derrota que ele teve por Trump, num discurso emocionado de final de mandato, Obama alertou que o povo deveria, assim, ir no zigue-zague, porque essas mudanças só ocorrem quando o povo decide mudar tudo e exigir a mudança, tá? Isso é um recado importante, né? E também porque o povo vem descobrindo agora, né, que esse novo governo, o número dele é 171. E Obama disse, no seu discurso final, diz que temos que defender as leis contra a discriminação
principalmente no sistema de justiça criminal. Isso é o que exige nossa Constituição e os ideais mais elevados. Mas as leis sozinhas não serão suficientes. Os corações precisam mudar, disse Obama, tá? E eu concordo em gênero, número e grau. E atenção, você que fez o L, porque o nosso desafio significa amarrar as nossas lutas aos desafios que muitas pessoas nesse país enfrentam. E Obama termina com a mesma frase que iniciou seu mandato, dizendo: Yes, we can. Sim, nós podemos. Nós também, brasileiros, patriotas que amamos nosso país. Yes, we can. Sim, nós podemos. E como eu sempre faço, eu separo assim algumas frases memoráveis para você anotar no seu caderninho de frases épicas. Ele diz o seguinte: você tem que deixar as suas falhas te ensinarem. Algumas das pessoas mais bem-sucedidas no mundo são aquelas que tiveram mais falhas. A democracia requer assim uma noção básica de solidariedade. Apesar de todas as nossas diferenças, estamos todos juntos nisso. Vamos vencer ou falhar juntos. Todos nós, independentes do partido, devemos nos entregar às tarefas de reconstruir as nossas instituições democráticas. A mudança não virá se esperarmos por outra pessoa ou outros tempos. Nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Nós somos a mudança que procuramos. Se o povo não pode confiar em seu governo para fazer o trabalho para o qual ele existe, que é proteger a população e promover o bem-estar, tudo está perdido. Se não estivermos dispostos a pagar um preço por nossos valores, se não estivermos dispostos a fazer algum sacrifício para realizá-los, então deveríamos nos perguntar se realmente acreditamos neles. Ao enfrentar situações impossíveis, as pessoas que amam seu país podem mudar. E aí, o que você achou? E para finalizar, eu trago a frase de um rapaz baiano de descendência afro-brasileira que eu conheci em Guarajuba, que é uma região praiana no litoral norte de Salvador. Ele é o Jonatas Silveira. E ele diz o seguinte: o verdadeiro mestre é um eterno aprendiz. É isso aí. Então fica essa dica aí para você, tá? Um beijo pro Jonathan, que mandou essa frase para mim. E outro para você que ficou comigo até agora. Eu tô aqui, olha, nesse lugar maravilhoso, no Porto da Barra, apreciando um pôr do sol no Salvador da Bahia. E eu vou mostrar para você. Segura aí.